Olá, muito boa noite, 18 horas e 38 minutos desta quinta-feira, hoje, dia 18 de agosto de 2016, está no ar a nossa Estação Hamburgo, direto para as cidades de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet, nosso aplicativo Android e também o nosso site valetvplay.com. A gente começou o programa hoje bem mais cedo, né, desde as 6 horas e 10 minutos, 18 horas e 10 minutos, a gente está fora do estúdio ali confabulando, discutindo uma série de questões da nossa cidade e a gente aí acabou entrando mais tarde, o pessoal chamando, vamos lá, vai começar o programa, vamos entrar. E aí a gente acabou ficando um pouquinho mais, pedimos desculpa ao nosso telespectador, sempre na audiência, agradecendo a sua audiência, né? E com uma bancada aqui selecionadíssima para falar de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, mas, sobretudo, do tema política. A campanha eleitoral já está nas ruas, né? Convidei especialmente Fernando Marco para retornar com a gente nesta quinta-feira, Martin Beren, o Copete, que não apenas entende de política, como entende de quase tudo. Copete, qual é o assunto que o Copete não fala? O hobby dele é falar de automóveis. Qual é o assunto que tu não fala, Copete? Política eu não falo. Política e religião é uma questão de fé. E fé demais, fé. Que bárbaro. Muito boa noite, Copete. Seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer inenarrável estar aqui. Eu não gosto de falar de política. Começou cedo a sacanagem, né, Marcos? Eu vou falar, então, que eu fiquei um pouco pasmo. A campanha começou, eu não sei quando começou, mas na porta do Trem Hamburgo já estava um candidato com duas situações, uma elogiável, ele estava com a esposa e o filho fazendo campanha corpo a corpo. Essa é a parte elogiável, vivi isso e sei quanto duro e injusto é essa vida de quem se mete nisso, porque é um pouquinho pior do que a cachaça, porque a cachaça paga imposto, às vezes, a política nem isso. Mas, mudando de saco para mala, eu fiquei um pouco preocupado, porque 6 horas não é um horário para uma criança de 5 anos estar fazendo política. 6 horas da manhã. 6 horas da tarde. Agora, felizmente, o inverno acabou, já não escurece às 5 horas, mas 6 horas é um horário um pouco tarde para uma criança de 5 anos estar fazendo corpo a corpo. Mas também isso também revela que essa campanha, nessa edição 2016, vai ser, digamos assim, paupérrima, porque as fontes secaram. Se você, como diz, até coloquei isso, um amigo ligou e disse, sou candidato, não é Novo Hamburgo, Estância Velha, sou candidato, eu queria te pedir um auxílio, R$ 1.500 para a campanha. Eu disse, não, você é uma pessoa ótima, muito bem postado na cidade, eu vou dar R$ 20 mil para a tua campanha. E ele disse, tu está brincando? Eu disse, não, mas foi tu que começou. Então, vamos lá. Copete, quando é que foi tua primeira... Quantos anos tu tinha na tua primeira campanha política? Cara, a política é um negócio muito ingrato. Para quem nasceu de 20, 30 anos para cá, não imagina. Como é que eu sabia que tinha campanha política? Porque meu pai, que era caixa do Banco do Brasil, ele saía e era colocado no 4º andar, lá atrás, numa salinha. Então, eu sabia que tinha campanha política iniciando. Quando eu chegava no Banco do Brasil, lá com 7, 8, 10 anos de idade, que eu olhava no balcão onde meu pai habitualmente trabalhava, ele saía de um posto visível e ia para o... Na verdade, primeiro era o 3º andar, num prédio que o Fernando Marcos conhece bem, ao lado da Rua Heller com Joaquim Pedro Soares. O que era ali na época? Banco do Brasil. Ali era o Banco do Brasil. Ali eu levei meu primeiro preso lá. No 5º ano primário eu já fiz a minha primeira prisão em Novo Hamburgo. Isso é história para... Mas é verdade, é só calcular que idade tem uma criança no 5º ano de colégio. 10 anos?
12, 11 talvez. Nessa idade eu levei o primeiro preso para a delegacia. Dos 5 que eu levei, esse foi o primeiro. Naquele prédio, nós chegamos de 7 alunos. Tu não tem nenhuma cruz no teu currículo? O mais... só não, quem tem cruz é o João, aquele, aquele que matou Copete, é só pra ti o a Beto pergunta, Calixto. Tá? Aquele que matou o Beto Calixto tem a cruz. Copete, é só pra ti a pergunta, não é pra mais ninguém. Não, eu estou lembrando de um outro aí que tem uma cruz do Beto Calixto na carteira profissional. Mas mudando de saco para mala, nós fomos com 7 alunos do Colégio Estadual 25 de Julho, num táxi, 7 no Banco do Brasil, pedir dinheiro para poder voltar para casa, porque nós estávamos voltando da delegacia. Os mais velhos estavam na 4ª série do ginásio. Tu imagina o que era a piazada. A gente já frequentava a polícia no Novo Hamburgo, obviamente do outro lado, né? Mas a gente já frequentava. Então, de política, eu me lembro muito daquele prédio Heller, com Joaquim Pedro Soares, por isso, eu subia lá, eu olhava o primeiro ano, onde é que está meu pai? Aí ele está lá em cima, e começou a política. Karina Moraes, muito boa noite. Boa noite. Tu tem lembranças assim também? Não, né? A tua vida não é tão ligada à política assim? Não. Na minha família, não me recordo agora de alguém que tenha. Mas não passava lá na indústria do pai para pedir um dinheiro também? Certamente que deve ter acontecido, né? Isso tu deve não ter tem acontecido. essa referência? Não assim. tem essa referência, faz muito tempo isso. Tá bem. Conta para nós, quais são as tuas lembranças de política em Novo Hamburgo mais antigas? Olha... Já foi como jornalista ou tu tem recordações anteriores? Até como jornalista pouco, porque Tu nunca precisou fazer política? Eu tenho escapado ao longo dos anos, sim. Tenho conseguido dar uma escape ali, fazer outro tipo de matéria que também tem que estar no jornal, não apenas a política. Eu realmente acho bem difícil cobrir política, não é para mim mesmo. Eu acho muito complicado. Eu acho que política e polícia são 2 palavras bem parecidas, não é à toa. Às vezes é complicado realmente fazer essa diferença. Eu acho, o que eu tenho visto, que eu posso te falar de lembrança mais remota, bom, eu me lembro muito do Santini, porque o Santini já não era mais o prefeito e ele viajou com a gente para o Uruguai, eu devia ter uns 14 anos, assim. E aí, ele viajou com a gente para o Uruguai e a gente, aquela turma, né, excursão e tal, família toda. E eu me lembro dele, assim, a maneira como ele era uma pessoa simples e fiquei muito impressionada com isso, assim. Uma pessoa extremamente simples, sem complicações e sem as afetações de hoje, né? É isso que eu me lembro, assim, de mais remoto. Tem gente que está na audiência aqui, ó. Eu preenchi as cédulas com caneta. Só vinha a do governador preenchido, kkkkkk. Isso é trabalho infantil também na época, provavelmente. Joyce Feto está na audiência aí, dando risada das nossas lembranças. A Ana Kish está na audiência também. Se tem Ana uma Kish, um abraço querida para Ana Kish, a Ana Kish é uma pessoa... Eu perguntei se ela não tinha mais nada para ver na TV, ela disse que não há o que fazer, não há programa melhor. Ana Kish. Não há programa melhor e mais divertido que Estação Hamburgo, diz ela. Martim, tem poucas pessoas no mundo que podem testemunhar que eu já fui gente miúda. Uma delas é a Ana Kish, que foi a minha tia na gente miúda lá na Sociedade Ginástica. Aí vão 30 e tantos anos. É que a Ana começou muito cedo. Agora você destruiu a Ana, hein? Não, a Ana começou muito cedo. Muito cedo. A Ana é do tempo do maternal Chulezinho. Bom, tá aí uma Isso coisa foi no Vila Rosa, maternal Chulezinho. Se tu não é muito da crônica política, tem um jornalista aqui nessa bancada que eu acho que não respiraria, hein, Fernando Marco? Acho que não. Eu acho que não respiraria se não tivesse a crônica política nas veias. Olha, deve ser eu, não. Martin Beren, muito boa noite. Posso fazer um adendo? Porque eu jurava que era essa coluna que tu criou aí agora, candidato, aquela ali que... É isso mesmo, candidato. Isso mesmo, candidato. Que daí o cara vai lá e coloca um negócio e diz, peraí, tia, mas tá meio estranho. Aí tu vai lá e faz a pergunta. Aquilo eu achei fantástico. Não, tá tendo uma repercussão bem boa. Muito bom. Boa noite aos telespectadores. Obrigado pelo convite aí, Rodrigo. Obrigado por estar com a gente, porque hoje tem programa daqui a pouquinho às 8 da noite vou para a Rádio União. Multimídia. FM, pois é, 5.3. Você não pode fazer propaganda, né? Deve fazer propaganda. É um grande trabalho. Se o Fernando Marcos faz propaganda do Dejair, por que ele não pode fazer do... Olha só. Aí sim, aí é o fim da picada, pediu autorização do Dejair para usar as canecas dele, Vanderlei? É verdade. Vira. Mas o lado tá bom, Hulk, o lado né? bom é do outro lado. Tudo tem 2 lados, né? E aqui o lado bom é do outro.
Pois é, fizeram aqui um Photoshop bacana nele, hein? Isso é Bárbara. da roupas. Beijo, modernas. deixa. O cabelo tá bom, né? A política é inerente ao ser? Ah, a política, eu não vou chamar de mal necessário, a política ela está aí no mundo inteiro, né? Não há de ser diferente. Nós temos que aprender a lidar, né? Na medida certa. Nem tão pouco, nem muito, né? Um episódio que me marcou assim, na minha primeira ida à Alemanha em 95, eu conversei lá com amigos, né? Quando eu fui em 95, o cara falou, olha, porque estava tendo uma campanha estadual, nos governos estaduais. Vanderlei esqueceu de ti hoje, mano. Não tem problema. Então eu vou olhar para vocês mesmo. Então, aí eu falei, mas que tímida nessa. Não tinha movimentação, não. Ah, tô aqui, ó. Tô lá, beleza. Não tinha movimentação, né, nas cidades. E aí a resposta que esse meu amigo me deu, ele tinha 20 e poucos anos, olha, o que nós esperamos dos políticos é que eles não nos atrapalhem. Claro que é uma pessoa que me diz isso, mas isso me marcou muito forte como o alemão, Mas essa via é a de palavra do regra. empresário. Isso, Via de regra, ele tinha um comércio, é o ele tinha um pensamento comércio. do empresário. Né? E era parlamentarismo? Na Alemanha é parlamentarismo. Aí tem que se não explicar isso, não adianta, né? Mas enfim, a Você só mentalidade. vota na comunidade. Você mas- conhece todo mundo. E lá o voto não é obrigatório, né? Não Lá é obrigatório. na Alemanha o voto não é obrigatório. Então, assim, a política a gente tem que aprender a lidar, a gente vai ter experiências. Eu acho que um dia nós vamos chegar com essa história do voto facultativo, talvez a gente vai ter que experimentar, né? Porque outros países experimentam isso, por que a gente não vai poder experimentar? Nós já tivemos reeleição, agora nós estamos tirando a reeleição. Então, querer escapar disso, bom, até dá. Né? Até dá para escapar, mas direto ou indiretamente está todo mundo envolvido, porque quando a gente vive em comunidade, depende de regras, e as regras muitas vezes passam pela política. Né? Maravilha. Fernando Marco, muito boa noite. Eu não vou falar sobre política. Não, tu foi convidado Era uma frase do soltei a baba. Não? É que assim, ó, ontem eu participei do programa e aí na hora que eu fui falar a frase do Satya Sai Baba, porque eu não atingi um grau de iluminação assim que me permita, obrigado, que me permita decorar todas as frases desse grande mestre que é o meu guru Satya Sai Baba. Então eu vou ler hoje, fazer a introdução aqui, um introito aqui da frase que eu leria ontem, mas ele apagou o celular e... Ele falou então... que ainda não atingiu um grau de iluminação. Eu estou botando ali o meu farol para ver se ajuda. Deixem que existam diferentes religiões, deixem que floresçam, deixem que a glória divina seja invadida em todos os idiomas do mundo. Respeitem as diferenças entre religiões e reconheçam-nas como válidas, sempre que essas diferenças não tratem de extinguir a chama da irmandade do homem e a paternidade de Deus. Era a frase de ontem. Tá? Porque eu tenho mais uma Eu depois. pensei que era o francês que tinha dito isso, depois de ser vaiado. Pois é. Na hora de iniciar o salto, não? Do candomblé, aquele do... Não, o francês da saltivara, no momento que ele sim. vai fazer uma tentativa, Sim. ele olha o pessoal vaiando, ele faz assim, os caras aumentam a vaia. A gente vem falar de radicalismo, de... Mas os jornais franceses não estão gostando muito dessa... Mas foi o seguinte, desse negócio, né? essa história foi inventada pelo repórter. Então, Essa história do candomblé. o técnico não teria dito Não isso realmente. disse isso. O Não, repórter eu quis dar nem uma... sei do que tu está falando de candomblé. Eu estou falando da imagem do cara com salto na vara, ele vai, os caras começam a vaiar, ele para, ele olha, ele faz assim, quer dizer, e aí os caras aumentam. Nós moramos num país que o narrador grita tanto que anulam a largada de uma prova de natação. Michael Phelps! Michael Phelps! Anularam. O juiz, inteligentemente, pitou, todo mundo desceu, se recompôs. Cara, nós vivemos num país que o narrador, que por sinal ganha mais que toda a equipe de natação, grita tanto que atrapalha a largada. Você que conviveu com a Aliança, que tinha prova, imagina você gritando lá. Diz um que tu lembra, nadador bom lá do Aliança. Infelizmente, que meu amigo... Alessandra Becker. Não, eu sou do tempo do Mebos, da família. Então, tu imagina tu gritando tanto que o juiz, para, vamos segurar um pouquinho, deixa ele extravasar seu orgasmo e depois... Que não tem R, né? Michael Phelps. Mas tem uma narração que ficou conhecida em todo o Brasil, que foi a do Rodrigo Giacometti, no jogo do Novo Hamburgo com
É tetra também, é tetra. É tetra. Não lembra de Natal? essa eu não Não. sei. Foi, né? Foi um time do Nordeste na Copa do Brasil. Foi na Copa do Brasil daquele ano Acho que o que Itamar foi. Chuli avançou. Sim, né? que a gente foi eliminado do tapetão No lá. tapetão, perdemos o tapetão. E aquela narração parou no Globo Esporte. Pela... Histriônica. O É, Rodrigo então. estava louco aquele dia. É gozado isso. Então, quando se chega o profissional extravasa, supera, a gente pede para o outro ali do outro lado da câmera que ele seja comedido, que ele seja racional, que respeite as religiões, que respeite o adversário. Pô, palavras bacanas, bonitas mesmo, cara. Ah, cara, eu queria isso não só no futebol, queria no esporte, queria na própria política, né? É verdade, é verdade. Falar em política, eu só ia comentar um negócio. Tu é o homem de política, tu já participou de campanha política? Não. Já teve familiar, já teve presente em campanha política? Você pichou rua, carregou bandeira? Nunca. Ah, bom. Não, só queria saber. Nunca andou numa Brasília amarela pichando na frente do colégio? Não, era Brasília bege do Então irmão preciso dele. dizer que o senhor não viveu, Martin Velho. Não, viveu, se não a fez política isso. tem, Fernando Marco. tem um lado assim inebriante. Foi né? até preso por causa da Ó, política. viu? Tá vendo? Só você? Então, Boca de entra na urna não fila. pode, Fernando Marco. Boca de urna Seu não pode. comportamento de Já foi décadas preso da por causa da família. política, Pois Roberto? é. 6 horas da manhã, fechando lá na finadas máquinas Enco lá, colocando o Que número maravilha. lá, e aí vinha o cara, estão presos, não sei, nós olhávamos assim, daí eu dizia assim, porque a gente também tem a malandragem. Esse cara eu conheço, esse cara é do outro partido, Claro. ele não é polícia nada, ele está fazendo o golpe de Miguel, aí são pessoas tão conhecidas Não, mas que a gente entrou no camburão. Inclusive, não. na hora que a gente estava fazendo... Mas era uma festa, né? Balde de tinta para lá, para cá. Daqui a pouco chegou... Eles chegaram a paisana, na realidade, e desceram devidamente fardados, né? E aí um chegou pro rádio e disse assim... Esses elementos que estão aqui pinchando esse viaduto... Pinchando. Aí um guri disse... Ai, não é pinchando, é pichando. Obrigado pela ajuda, viu? Obrigado, ajudou. Mas eu né? preciso dizer para vocês que eu conto a história, mas não conto santo, Nunca pichou a freeway. de um falecido político hamburguense, um jovem falecido político hamburguense, que tinha uma Brasília amarela e que saiu uma noite em campanha com o pessoal da União de Estudantes, para a União de Estudantes, junto com outros 2 indivíduos, um deles hoje é policial e o outro deles é um importante jornalista da nossa cidade. Não conto de jeito nenhum o nome dele. Preservo as minhas fontes. Está no ponto da nossa foto, Vanderlei? Vamos lá? Essa foto de ontem, que lugar é esse, Martin? Hamburgo Velho. Hamburgo Velho. Ali em cima, o Morro da Rádio União. Ó, viu? É que- Qual é a visão dele? É que 50% das fotos que a gente recebe, ou a gente enxerga 1º de março, ou enxerga... Tá ali o Aliança? É. Não. Não é o Aliança ali? O- Eu achei que aquele triângulo fosse... Colégio Pasqualini, É, ao meio da foto. Ah, tá. exato. E ali eu encontrar das 2 ruas ali, né? Da Jorge Schuri e a... É a outra... Tem um posto de combustível aí. Pronto. Isso aí, isso mesmo. O cara Beleza. não entende, rua não entende nada. A foto de hoje está Marquês fácil de demais. Souza, né? Marquês Marques de Oival. Souza. Marquês de Souza. Ele Que era... foto é esta aí? O Pasqualino é Marques de Souza. Ah, não tem graça. Já errei? Não, é bocudo. Bocudo, dá tempo os caras ligarem pra cá. ouvinte tem que acertar. Lógico. Não, a gente tem que acertar Ah, também, eu tá tudo estraguei. certo. Lógico. A gente vai para um breve intervalo e Diz que volta é Olha lá já o já. fotógrafo trepado lá. É o Feijó.